Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente seguir. Tem muita coisa que eu já falei que vai estar nos slides, mas a gente já falou aqui. E o slide passa para essa execução da função. Com uso da função, a execução do programa passa a ter desvios. Isso aqui a gente já falou, né? Já mostrei para vocês agora há pouco, né? Nesse caso aqui da função, ele vem aqui no int main, float Celsius, Fahrenheit, entra com a temperatura em Celsius, ele vai fazer isso tudo aqui, normalmente, o fluxo está vindo aqui, normalmente esse é o fluxo, né, esse aqui, normalmente, e vai chegar aqui nessa parte, né, o Celsius, Fahrenheit, ele vai ser desviado para cá. Eu mostrei isso agora há pouco num exemplo diferente, né, que é o exemplo do círculo. Ele vai fazer isso tudo aqui, depois daqui, ele retorna para cá e termina essas duas linhas que aqui estão, né, ele termina aqui, retorna aqui, pronto, retornou aqui com a temperatura, e aí mostra. Aqui tem o teste de mesa, né, o famoso teste de mesa, que a gente fala tanto nele aí, que mostra exatamente o que o programa vai fazer. Eu vou usar o exemplo que está aqui na apostila, no slide de vocês, para fazer isso. Então, vamos começar com o teste de mesa, lembrando que sempre a gente tem que colocar no teste de mesa, numa coluna linha, aqui todas as variáveis, sendo que agora a gente vai dividir, né? A gente tem uma parte do main, que a gente tem o Celsius, Fahrenheit, aqui, ó, Celsius, Fahrenheit, e do outro lado da função, a gente tem TC, né? Tem aqui TC, ó, e TF, ok? TC, TF. Neste caso, né, a função foi feita por declaração, que está aqui em cima, né? Que, ou seja, fizeram, né, a declaração dela em cima. Inclusive, eu esqueci de mostrar isso para vocês, vou mostrar agora, antes de eu continuar aqui, lá no Online GDB, que pode ser feito assim também, né? Mas eu acredito que a melhor forma talvez seja você fazer ela antes, para que não tenha, né, não tenha necessidade de fazer a declaração dela anteriormente, né? Mas eu vou colocar aqui para que você possa ver também ela funcionando desse jeito, né? Se a gente colocar a função para baixo, repara bem o que vai acontecer, eu vou até mostrar, olha, eu vou deslocar a função para baixo, colocar aqui embaixo agora, conforme, né, foi feito ali, e agora eu vou rodar esse treco para poder ver se vai funcionar, provavelmente não vai funcionar, ele vai falar comigo, olha, que ele não reconhece, porque não foi feita a declaração da função aqui em cima. Então eu preciso declarar a função aqui em cima, então eu venho aqui e coloco float não, porque ela é void, né, desculpa, void, né, do jeito que está ali, void, etc., e float TC. Eu não copiei o pedaço aqui dela, que é o float height. Deixa eu copiar de novo. Agora sim, agora se eu rodar o programa, logicamente, ele vai funcionar. Eu esqueci de botar o ponto e vírgula, normalmente, né, uma quantidade de ponto e vírgula. Repara bem que vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá, funcionou. Este é um jeito, você faz a declaração primeiro, vem com o int main, e depois bota a função depois. Mas você pode também fazer o que eu fiz agora há pouco. Eu vou desfazer aqui tudo, que é trazer a função aqui para cima, certo? E eu vou até tirar o void, vou fazer ela voltar aqui o que ela era antes, que era float, né? Float, eu vou retornar aqui do jeito que ela era antes. Opa, acho que eu voltei demais. A área do ciclo é, 2 pontos, esqueci aqui, área do círculo, pronto. Que era a função float, né? Aqui em cima, né? Se a gente rodar normalmente, olha, ela vai funcionar. Esqueci de botar o ponto e vírgula de novo. Sempre estou esquecendo isso, né? De 5,5, voltando 95.0304, ok? Então, ou seja, a gente já viu isso tudo aqui, né? Lembrando que o fluxo desvia, né? Você tem que entender que o programa, mesmo que tenha função antes, ele vai sempre procurar um int main. Ele vai fazer o int main, vai fazer essa linha, essa linha, esta linha, esta linha. Chegou nesta linha, aqui eu vou até mudar aqui, calcula, e aqui calcula. Chegou nesta linha, ele vai desviar o programa para cá, vai fazer esta linha, vai retornar para a minha área, que vai vir para cá, e aí eu continuo aqui e aqui. É o que nós vamos fazer agora no teste de mesa, né, que tem aqui no material para vocês. Vamos lá. Vamos fazer o teste de mesa aqui. Né, no exemplo do Fahrenheit. Celsius para Fahrenheit. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no teste de mesa, está aqui, né? Então, vamos começar o teste de mesa, lembrando que tem linha, Celsius, Fahrenheit, etc., tudo branquinho, e aqui a saída, tudo
normal. Vamos começar o programa, começou no int main, então linha 5. Quanto vai no Celsius Fahrenheit? Nada, nada. Ok? E aqui eu vou deixar em branco, que a função não foi chamada ainda, então ela nem existe, é como se ela não existisse. Ah, mas ela está no código, mas eu não chamei ela, então deixa isso aqui, que essas duas variáveis ainda não existem. Próxima linha, linha 6, né? Linha 6 e 7, são duas variáveis, a gente nem coloca ali. Depois a gente vai para a linha 9. Linha 9, né? A linha 9 é o entre temperatura com Celsius, aqui, entre temperatura com Celsius. Depois eu vou pegar o CIN, que é o Celsius, tá aqui, ó. Celsius, então na linha 10, né, eu coloquei aqui como Celsius 20 graus. Botei 20 graus e Fahrenheit ainda está exclamação. Eu vou descer, a próxima linha seria a 11, eu vou pular, a linha 12 agora que ele vai fazer. Linha 12, está aqui, linha 12, vai continuar sendo 20 e ali nada. Agora daqui eu vou desviar ele para cá, para a linha 20. Então eu vou lá para a linha 20, olha a linha 20. Aí agora sim, essas duas variáveis vão existir. Só que elas vão existir dessa forma. O TC é igual ao que eu passei, então vai ser 20. E o TF? Lixo, né? Eu não sei o que tem lá. Vou fazer a linha 21, que seria a declaração, não vou precisar de colocar ela, vou passar para a linha 22. Vou fazer linha 22, já vou fazer a conta, 0,8 vezes TC mais 32, deu 68, e eu coloco isso no TF. Vou fazer a linha 23, né? Vou fazer a linha 23, ó, 23, normalmente, não vou colocar aqui no teste de mesa, porque é um return, e aí eu vou voltar lá na linha 12 de novo, ó. Voltei na linha 12 outra vez, voltei com o Celsius sendo 20, o Fahrenheit nada ainda, não tenho ainda, tá ainda vazio, né, vazio, ou seja, lixo lá dentro, e aí eu coloco ela, já peguei aqui 68, né? Inclusive isso aqui tá bem estranho, né, bem estranho, Fahrenheit 68, na verdade o Celsius Fahrenheit aqui vale 68, isso tudo aqui vale 68, então eu vou colocar 68 no Fahrenheit, então aqui dentro do Fahrenheit agora vai virar 68, tá? Aqui no Fahrenheit, ó, 68 que tá aqui dentro. Na linha 13 eu não vou fazer, a 14 eu vou fazer ela apenas mostrando aqui embaixo, né, temperatura em Fahrenheit, inclusive eu esqueci de mostrar esse negócio de temperatura Celsius lá em cima, né, esqueci de mostrar, mas lá em cima também ele apareceu, temperatura em Fahrenheit, tá aqui na linha 14, e depois a linha 15, que vai mostrar para mim o Fahrenheit, né? Então vai mostrar ali embaixo Fahrenheit 68, ok? Depois eu vou fazer a linha 17, que vai entrar ali no teste de mesa, né? A linha 17, ó, 17, coloquei a linha 17 e terminou o programa, tá aqui, né? A linha direitinho, ok? Então, é assim que funciona, tá? É assim que funciona o teste de mesa, né? Que você vai fazer na prova, com certeza, né? Vai ter uma questão de teste de mesa para você fazer. Então, é importante que você refaça esses exercícios novamente, mostre, faça, refaça, enfim, faça eles a quantidade de vezes que você achar necessário, tá bom? Então, é importante que você trabalhe com o teste de mesa, colocando uma tabelinha do lado, enfim, e trabalhando com ele aos poucos. Vamos ver aqui agora o final, né, da apostila aqui, que já é os finalmente da apostila, né, dos slides. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos aqui a função sem retorno de valor, que é a função void, que a gente falou já dela, uma função que devolve valor. Na verdade, assim, não tem retorno, né, ela só manda dados para fora, ou seja, ela só gera dados. Não tem, por exemplo, sentido você mandar uma função, né, mandar um parâmetro para a função void e esperar que ela te retorne alguma coisa. Não, ela não vai retornar. Então, geralmente, é um procedimento geralmente de saída, que não gera dados, né, ele vai só saída, né, não vai retornar nenhum valor para você. Aqui nós temos, né, o imprimido formato da hora, é aquele programa para converter horas em minutos, né? Então, ele fez aqui uma função void, imprime formato da hora, o int aqui é a quantidade de minutos, né? Ele fez aqui, ó, hora, minuto, pegou a hora, dividiu a quantidade de minutos dividido por 50, e o minuto ele dividiu depois os minutos por 50 para saber o resto da divisão. Então, ou seja, ele pegou a hora, né, e tantos minutos. Então, aqui no main, eu peguei minutos, entrei com os minutos para converter em hora, vou ler os minutos, e o cout, eu vou pegar minutos, aqui no caso, né, equivale a
e aí eu vou chamar a função hora, que vem aqui em cima, ele já vai mostrar para mim aqui a hora em minutos, tá bom? Então vamos fazer aqui de novo, o tipo de retorno é o void, e a gente não tem o retorno, né? O retorno dele é apenas return mesmo, assim, desse jeito, e assim a gente vai ver aqui agora o return dessa função. É super importante que você fale sobre o comando de return, né? Que ele aparece sozinho, sem nada, porque é uma função void, né? Ele não tem retorno. Então, apenas seguido de ponto e vírgula, né? É uma função sem retorno, né? Sem retorno nenhum, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora, como é que funciona nesse código mesmo, usando teste de mesa. É importante que a gente tenha esse teste de mesa bem entendido, porque você vai ser cobrado sobre isso. Então, vamos lá, teste de mesa, a gente tem aqui, na parte main aqui, né, na parte main a gente tem uma variável chamada minutos, somente, né? Lá no imprime formato hora, a gente tem hora, tem minutos, né, tem hora, tem minutos, e a gente tem também outra variável chamada quantidade de minutos. Então, esta parte aqui funciona o main, e essa parte funciona referente à função chamada imprime formato hora. Então, vamos começar aqui na linha 1. Né, vamos executando na linha 1, vamos dar uma olhadinha na linha 1, não, desculpa, né, na linha 12, int main. Então, coloquei na linha 12, int main, o minutos, que é aquilo que está valendo lixo, né, ele vai passar para a linha 13, nós não vamos considerar, vamos passar para a linha 14, que é o int minutos, também nós não vamos considerar, aí na linha 15, né, eu vou ter entre com os minutos, aí aqui embaixo aparece o entre os minutos, foi o que eu esqueci de falar no exemplo anterior. Na linha 15, entre com os minutos, você vai digitar os minutos, por enquanto aqui está valendo a mesma coisa, eu vou fazer a linha 16, né, a 16 é um 100 de minutos, então a linha 16 vai vir para o meu teste de mesa, eu coloquei 345 minutos, que eu quero transformar para horas, né, para ver quantas horas isso gasta, e horas e minutos. Eu vou fazer a linha 17, normalmente, minutos equivale a, né, então a linha 17 vai entrar aqui na minha saída, ó, 345, que isso aqui, minutos, equivale a alguma coisa. Eu vou fazer agora, tá aqui a linha 17, eu nem coloquei, né? Aqui a linha 17 está aqui dentro da saída, a linha 18 agora é a chamada à função. Então, eu vou colocar a linha 18, né? Vou passar para ela a função, a linha 18 está ali. Repara que, né, eu vou chamar da linha 18. Da linha 18, desculpa, ele vai jogar lá na linha 3, olha, lá na linha 3. Então, ele vai lá na linha 3, né, vou colocar na linha 3. Automaticamente, essas variáveis foram criadas, né, aqui ficou com lixo na hora, lixo no minutos, mas a quantidade de minutos é 345, foi o parâmetro que eu passei, 345. Ele vai fazer a linha 4, eu não vou considerar no teste de mesa, a linha 5 também eu não vou considerar. Vou lá para a linha 6, né? Assim, vou lá para a linha 6. Na linha 6, hora, quantidade de minutos, 345 dividido por 60, a linha 6, e aí ele vai jogar isso no hora, que vai equivale a 5. E o minuto ainda continua ainda com lixo. No 7, que é a próxima linha que eu vou executar, né? A 7, eu vou pegar aí 345 e dividir por 60, que vai dar 45, que é o resto, né? E eu vou jogar lá na variável minutos. A linha 8, presta atenção, a linha 8 eu não vou colocar aqui, mas vai ter a saída, e a próxima linha a ser executada está aqui. Ele vai colocar, então, para mim, na linha 8 aqui embaixo, ó, vai colocar aqui, ó, 305 equivale a, né, aqui equivale a, eu já chamei a função, ele vai trazer para mim aqui agora 5, 2,45, que é o que está aqui, ó, 5, 2,45, ele trouxe para mim. Lembrando que até o devido momento estava desse jeito, ó. Eu estava esperando, né, a função que estava aqui. A função foi feita, né, executada, e aí trouxe este valor aqui para mim, 5,45. E aí eu pego, né, a linha 9, que é o return da função, que não tem nada, não vou colocar ele ali. Vou lá para a linha 18 de novo, né, na linha 18 de novo. Passo para a linha 19, que é o return 0, e acabou o programa. Está aqui, beleza, fechou com teste de mesa, né? A função, então, que não retorna valor, é feito desta forma. Vamos seguir aqui, nós temos a função com retorno de valor, que retorna um valor só para o programa, que a chamou, né? Retorno de valor são muito utilizados para a gente realizar algum tipo de cálculo, é o que a gente mostrou aqui agora há pouco, né, para converter em minutos. Lembrando que a gente pode ter
mais de um parâmetro, repara bem na função, olha, a gente tem aqui número de horas com número de minutos, e aí agora eu acho que é importante a gente abrir o Online GBD para fazer esse exemplo aqui do converter em minutos, né? Então é um programa só de conversão normalmente, igual a gente viu aqui, só que agora ele vai ter um retorno de inteiro. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso no Online GDB. Tá? Eu vou parar aqui, vamos abrir o Online GDB para que a gente possa mostrar isso funcionando na prática para vocês. Só um minuto que eu vou esperar ela aparecer. Ok. Agora eu vou salvar esse programa aqui. Aula 3, exemplo. Vou chamar de exemplo, por enquanto, exemplo círculo. Vou deixar aqui, por enquanto, no aulas. Aulas. Ok. Save. Bom, eu vou aproveitar aqui a mesma estrutura. Né? A gente vai criar um novo projeto. Pronto, esperar ele acabar aqui. Vamos aproveitar este sujeitinho aqui, e aí vamos tirar essa função daqui, deixar ele bem cru, mesmo assim. Minutos para, né, de horas para minutos, então, entre as horas e os minutos, né, para a conversão aí dele, o número de horas e minutos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer são algumas variáveis que nós vamos precisar aqui dentro do main. Então, nós vamos precisar de uma variável chamada hora, minutos e quantidade de minutos. Então, vamos criar aqui, tudo hora não tem quebrado, então é tudo int, né? A gente vai ter hora, minutos. Vamos botar horas, assim, horas, minutos. Vamos colocar no plural, né? E a outra, quantidade de minutos, né? Quantidade, vou botar assim, QTD, minutos. Lembrando que eu estou usando aqui o padrão de começar com minúscula, na segunda palavra colocar com maiúscula, tá bom? Então, essas são as 3 pequenas variáveis que eu vou criar aqui no começo. Então, eu vou dar um cout aqui agora, entrar com o número de horas e minutos para ser convertido, certo? Então, eu vou dar um cout, entre com horas e minutos para conversão. Então, vai mostrar horas e minutos para conversão. Repara que o cout está pedindo para mim tanto horas quanto minutos. Então, eu vou ter que digitar 2 coisas aqui. É possível a gente fazer isso sim. Isso aqui já foi de propósito, para você saber que o CIN vai ser horas. Então, a horas vai entrar na variável horas, né? E depois os minutos vão entrar nos minutos. Minutos para conversão. E, então, desse jeito, ó, horas e minutos. Eu vou fazer essa quantidade de horas. Então, assim, eu quero tantas horas e tantos minutos. Quanto isso equivale a minutos, né? Quantos minutos equivale esse total de minutos? É isso, na verdade, que essa função, esse programa vai fazer. Então, vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente vai fazer. Então, eu quero quantidade de minutos. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Agora eu vou ter que criar uma função aqui em cima para fazer isso, que vai ser também uma função do tipo inteiro, que minutos é só inteiro, não tem minuto quebrado, né? Então, vamos chamar, eu vou usar o mesmo nome que está aqui na apostila para você saber. Então, aqui vai ser int converte em minutos, desse jeito, né? Int número horas, número minutos, tá bom? Número minutos. Então, vou colocar aqui desse jeito. Pronto, ele já colocou ali para mim. Converte em minutos, eu estou passando o número de horas e o número de minutos. Então, eu já posso colocar o nome dessa função aqui embaixo, ó, a quantidade de minutos. Depois eu vou passar para ele aqui, ó, no int eu vou passar o horas aqui dentro, ó, que o número de horas veio daqui, e o minutos aqui. Minutos está aqui também de uma vez. Pronto, já coloquei desse jeito. Vou chamar a função, agora basta que eu faça a função aqui em cima. Né? Então, eu vou criar uma variável chamada int total minutos, por exemplo, total minutos, ponto e vírgula, né, para saber o total de minutos que eu vou saber. Como é que eu vou fazer o total de minutos? Né? Fácil, né? A gente vai pegar aqui o total minutos, verdade? Igual que, pensa bem, uma hora tem tantos minutos, né? Tantos minutos. Então, eu pego o número de horas e multiplica, isso é um exemplo bem prático, bem simples, quer dizer,
número de horas, vezes 60, né? Vezes 60, eu posso até colocar junto para poder ficar melhor, mais o número de minutos, tá? Se você quiser colocar assim, você pode colocar. Se você quiser separar também, pode separar para fazer uma coisa mais bonitinha, né? De ver assim, ó, não vai fazer muita diferença, ele vai considerar isso tudo aqui. E aí eu vou dar um return o total de minutos, Então, é uma função que vai ter um retorno aqui, total minutos. Então, total minutos está aqui. Esse total minutos é exatamente a quantidade de minutos que está aqui embaixo. Então, a quantidade de minutos, né, vai vir aqui, esse minutos que está aqui em cima. Então, agora falta eu colocar apenas uma saída. Cout, né? Vamos botar um cout aqui, cout. Aí você pode fazer a saída da melhor forma que você achar, né? Vamos botar assim, quer ver, ó? Hora, 2 pontos, minutos, tá? Assim, ó. Então, ou seja, tantas horas, 2 pontos, minutos, equivale a, né? Vamos botar, opa, esse equivale a vai ter que ser entre aspas, né? Equivale a, vou dar um espacinho aqui. Aí aqui, ó, o total de minutos, a gente vai botar, não é total de minutos, né? É quantidade de minutos que a gente está andando dentro do main aqui, quantidade de minutos. E a gente pode fazer assim também, ó. Minutos. Ok? Minutos. Vou botar um pontinho aqui depois. Pronto, está feito aí, né, para poder mostrar para vocês que tá. E faltou uma coisa importante, que é o ponto e vírgula, que logo depois. Certo? Então, a gente tem aí também, de novo, com isso, a gente pode colocar aí, sei lá, vamos botar aí alguma coisa aí com o número de horas, minutos, enfim, uma coisa nesse sentido, né? Vamos botar 5 horas e 45 minutos aqui para poder mostrar esse troço funcionando. Vamos ver se tem algum erro. Opa, tem um erro aqui. Não é hora, é hora. Você repara que o compilador é esperto, né? Ele fica atento a esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui. 5 horas, dá um enter, 45 minutos. 5 horas e 45 minutos, ficou aqui junto, né? 5 horas equivale a 345 minutos. Faltou um espacinho aqui, né? Equivale a quantidade de minutos aqui. Vou fazer de novo, ó. 5, 45, 5 horas e 45 minutos equivale a 345 minutos. Eu, particularmente, gente, não gosto de fazer assim, né? Eu acho que fica ruim de entender assim. Então, eu faria assim, ó. Vou mostrar para vocês como é que eu fazia entre o número de horas para conversão. E aqui eu vou dar horas. Deixa eu só copiar isso aqui. Foi uma coisa mais bonitinha, né? Tiraria esse minutos daqui. Aqui. Eu faria assim, ó, C, com minutos aqui, entre com os minutos para conversão, né? Horas e minutos para conversão, desse jeito assim. Então, aí você vai ver que ele vai colocar para mim o número de horas. São 5 horas e 45 minutos, né? Vai dar a mesma coisa, 5 horas e 45 equivale a 345 minutos. Então, fica a critério de cada um fazer, né? Da melhor forma que achar, mas, né, é só uma dica, isso é só uma forma que eu gosto de fazer. Mas você poderia, sim, trazer as duas variáveis aqui em cima e já digitar as duas de uma vez, tá? Então, esse é um exemplo prático aí, mostrando como fazer. Na apostila também nós temos, de novo, né, o teste de mesa. Vamos focar outra vez aqui com o teste de mesa para você não esquecer desse exemplo mesmo que nós estamos fazendo aqui. Eu vou parar aqui agora e vou botar o teste de mesa. Vamos lá mostrando o teste de mesa para vocês. Repara que está aqui, olha, o mesmo programa que eu fiz, né? A gente tem aqui número de linhas, lembrando que no main a gente tem hora, minuto, ó, hora, minuto, e aqui no convert minutos a gente tem número horas, no minutos, ó, no horas, no minutos, e a gente tem total minutos, está aqui todas as variáveis. Então vamos começar o programa na linha 10, né? Então a linha 10 começou, hora e minuto ainda não tem nada, a linha 11 nós vamos considerar, a linha 12 também nós não vamos considerar, nós vamos bater na linha 13, que vai ser a próxima linha a ser executada. Então na linha 13, ele vai colocar aqui, ó, entre o número de horas e minutos. Depois ele vai fazer a linha 14,
Aí na 14 a gente tem que considerar assim aqui, né, que é colocando o número de horas em minutos. Então você bateu o número de horas lá primeiro, 5. Depois você vai fazer a 14 de novo, 45, digitou lá, igual eu fiz agora há pouco. Beleza? Nós vamos para a linha 15 agora. 15. A 15 ele vai mostrar aqui, ó, no console. A 15, né? Hora, tantos minutos, né? Então tá aqui, ó, 5h45, do jeito que tá aqui, faltou o ponto e vírgula aqui, né? A apostila de vocês tem esse detalhe, tá faltando ponto e vírgula aqui. Eu vou até marcar isso aqui, porque tá faltando ponto e vírgula, então ele fez ali, vai fazer a linha agora 16, que é a linha que tem o converte os minutos, né? Então, ele vai partir para a linha 16, né? Vai lá para cima, na linha 3, né? Então, a 3, ele pegou as variáveis todas, vão estar, a princípio, com lixo, com exceção do número de horas e número de minutos, que eu já sei que é 5 e 45. Essas duas variáveis ainda continuam com o mesmo valor, não, apesar de não estar escrito aqui, você vai colocar aqui total de minutos. Então, vem total de minutos, está aqui, a total de minutos está barato. Vou fazer a linha 4, não vai ser considerada, a linha 5 também não. Vou direto na linha 6. Na linha 6, total de minutos, vou fazer a conta toda, vai dar 345 já colocado no total de minutos. E vou para a linha 7, retorno, não vai aparecer aqui, retorno total de minutos, vou lá para a linha 16 de novo, lá para a linha 16 outra vez, aqui, né? E aí ele já vai fazer, para mim, não vai ser considerado aqui, ele vai fazer aqui já direto, né? Apareceu 5,45 e equivale a alguma coisa, que é na linha 16. Então, aqui embaixo, né, ele vai fazer exatamente a linha 15 aqui, 5,45, ele está normal aqui na linha 6, na linha 15 está normal aqui, ele vai fazer o 5,45 dessa forma, e aí vai mostrar aqui para mim o 345 está aqui dentro, né, que já veio isso aqui dentro. Então, na linha 16, ele já vai fazer aqui, ó, equivale a 345 minutos, né, 345 minutos. Então, fechou o programa, vai para a linha 17, retorne 0, e o programa acabou, mostrando este caso aqui na tela, tá bom? Então, agora a gente tem aí alguns exercícios para vocês fazerem, né, tem esse 2 que é fazer o teste mesmo desse programa abaixo, você vai colocar aqui o teste mesmo, depois a gente vai corrigir isso em sala, e alguns exercícios mesmo. Esse 3, para escrever uma função que recebe dois números inteiros, imprime a soma, o produto, a diferença e o quociente, o resto entre esses dois números, fazer um programa C, que leia esses dois números do teclado e chame a função da letra A. Testar o programa com os valores 11 e 3. Depois nós temos o exercício 4, que é uma função para receber 3 valores e retornar a média aritmética desses valores. Então, você vai ter que, no main, vai receber os 3 valores, né, e depois vai chamar uma função para fazer essa média aritmética, né, da letra A. E qual que é a vantagem do uso de funções? Né? Uma mesma tarefa pode ser implementada mais de uma vez, né, uma vez ou várias vezes. Né? Se eu fizer isso, eu não preciso fazer num programa inteiro, por exemplo, eu posso chamar aquela função quantas vezes eu quiser. Um exemplo clássico disso é se a gente fosse desenvolver um sistema grande e a gente tivesse aquela validação de CPF. Então, eu teria uma função chamada valida CPF, e toda vez que eu for, por exemplo, cadastrar um cliente novo, eu chamo, né, essa função, ele valida o CPF e volta para mim. Então, ou seja, imagina que se eu tivesse um cadastro de cliente, cadastro, sei lá, de fornecedor, e que fornecedor também pudesse usar um CPF, que pode ter fornecedor pessoa física. Então, eu não teria que reescrever o código, eu posso usar a mesma função para trabalhar com os dois carinhas, né? Ou seja, tanto um cliente quanto um fornecedor, né? Enfim, desse jeito. Mesma coisa também no sistema acadêmico, né? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com um aluno, fizesse um cadastro de aluno, o aluno também tem CPF, fizesse o professor também tem CPF, o funcionário também tem CPF. Então, se eu fizesse um cadastro, eu não teria que fazer, a princípio, validação do CPF para o aluno, validação para o professor, validação para o funcionário. Na verdade, não preciso, porque é a mesma função para os 3. Então, eu faço uma função só, chamada valida CPF, e aí faço para os 3, chamo a mesma função, passando aí o CPF tanto do aluno, quanto do professor, quanto do funcionário. Então, a vantagem é exatamente essa, a gente modularizar o código, reaproveitar também o código aí, tá bom? Enfim, uma outra coisa que tem aqui na apostila de vocês é chamada de variáveis e escopo, né? O que é isso? O escopo é o contexto que define a visibilidade e acessibilidade das variáveis em diferentes partes do programa, né? Então, toda variável ela vai ter um escopo
é onde que a variável pode ser acessada, lida ou modificada, ou seja, é onde que você vai colocar a variável para ela ser lida. Então, isso é o escopo daquela variável, né? Então, uma coisa importante é chamadas variáveis locais. Variáveis locais são as variáveis que ficam naquele pedaço ali, né? Dentro de uma função, por exemplo, é uma variável, né, local, que está dentro da função, porque fica só dentro da função. E a gente tem outras variáveis também que não são variáveis locais, né? A gente tem outro tipo. Então, a reserva de uma memória para variável local é condicionada àquela função, ou seja, ela só funciona dentro daquela função específica da qual ela foi definida. Tá? Exemplo que está aqui, olha, o volume do cilindro, né, a gente tem aqui, olha só, repara que a gente tem float volume. Esta variável volume, né, é uma variável local desta função chamada volume cilindro, né, volume cilindro. Repara que aqui nós temos raio, altura e volume, que são variáveis locais, a princípio, de main, né, de main, certo? De main. Então, o endereço é diferente, né? O endereço é diferente do endereço de memória do raio da função que está aqui, ó, né? Essa função, por exemplo, é diferente, essas variáveis são diferentes em termos de memória, né? Mas vão pegar, a princípio, o mesmo valor, tá bom? Enfim, são coisas aí que você pode perceber, né? São nomes, né, a modificação do programa em si. Então, essa questão de escopo também é muito importante, né, que a gente vê aí. Então, aqui depois vocês podem dar uma olhada, enfim. Repara que aqui embaixo, olha só, a gente tem aqui, olha, volume do cilindro, raio, que é essa variável aqui, e não esta, né, é esta aqui, mas esta variável é um parâmetro, né, da função, está aqui em cima. Igual a altura, né, que é essa variável aqui, mas que também será esta variável aqui em cima, dentro da função altura. Né? Então, a gente tem também um negócio chamado variável global. O que é uma variável global? É quando você declara ela fora das funções. Ela não pertence à função, ela pertence ao programa inteiro. Por isso que o nome dela é chamado de variável global. Eu vou usá-la para tudo. Então, é uma variável que eu posso usar o programa inteiro, que ela está declarada fora do escopo do programa. E a gente tem um negócio chamado variável estática, que é aquela que nunca vai variar, né? Ela é visível somente dentro da função, a princípio descobrir que nunca vai variar. Ela é só visível dentro daquela função que declara, por isso que ela é o estática. Lá no Java, inclusive, essa variável estática existe, né? Eu confundi com uma constante, desculpe. Enfim, né? A gente pode ver perfeitamente a chamada a isso. Vamos parar por aqui esta aula, que eu acho que já está bom, para que vocês possam ver essa questão da função, que eu acho que é muito importante essa parte, certo? Recomendo que vocês façam os exercícios, que vocês refaçam os testes de mesa também, e preste atenção bastante, porque durante a aula nós faremos também as correções referentes a esses exercícios, tá? Um abraço a todos, muito obrigado.